E o Câmara Entrevista está de volta e agora nós conversamos com a atual vereadora do PCdoB e ex-secretária de Cultura, Laura Jala. Falando sobre as eleições do ano de 2020, Laura, tu que já trabalhou em dois setores diferentes da política cruzaltense, o que tu diria sobre essa campanha do ano de 2020? Bom, para começar a introduzirmos o assunto de campanha, é difícil a gente falar só de 2020 sem fazer esse comparativo de toda a nossa trajetória política. Eu tenho uns 26 anos de militância e pela terceira vez que eu concorro à vaga de vereadora aqui nessa casa, a esse mandato. E as campanhas, tenho pelo menos umas 7 campanhas municipais no meu currículo, nas minhas costas, como se diz. E essa campanha, agora sim, entrando, essa campanha foi totalmente diferente de todas as outras que a gente já fez, que a gente já participou. Diferente da forma como a gente entende como se faz política, que é na casa das pessoas, em conversa com as pessoas, entendendo e compreendendo os anseios da sociedade e aquilo que elas esperam, a expectativa num agente político. E essas plataformas que existem hoje, de Facebook, Instagram e WhatsApp, enfim, ela aproxima, mas ao mesmo tempo ela distancia, sob o ponto de vista que tu não toca na pessoa, não enxerga nos olhos. Enfim, para quem tem esse comparativo e esse modelo antigo de fazer a campanha, foi uma campanha bastante diferente, mas quis o destino que tivéssemos êxito, E aqui estamos e dizendo que a nossa forma de trabalhar, ela continua a mesma. A campanha foi diferente, mas a forma de trabalhar e fazer o enfrentamento dessas questões que são atribuídas a nós, agentes políticos, a gente conduz da mesma forma. E vereadora, quais as principais bandeiras que foram defendidas ao longo da sua campanha e que você busca dar mais destaque nesse ano de 2021? Bom, nessa trajetória política minha, ela nunca dissociou da minha carreira como profissional, como servidora pública, Então, logicamente que intrínseco em tudo isso está a questão da valorização do serviço público, mas principalmente da necessidade daquele que precisa de nós, dos servidores. Então, fazendo esse conjunto e trazendo essa bagagem ali do Executivo, de saber o que a população precisa, eu creio que a gente possa dar um encaminhamento melhor, ocupando o espaço, porque a gente também tem esse anseio. Eu sou moradora da Vila Ferroviária, sou moradora de vila, dependo de política pública para viver também. Eu utilizo o meu posto de saúde, o transporte coletivo da minha cidade, Não tenho mais idade, mas a minha família utiliza a educação do município. Enfim, todas essas questões que eu sempre digo que nós somos, para os meus colegas e para a população, nós somos clientes do nosso próprio serviço. Então, essa condução e esse amadurecimento do serviço público é o que a gente busca, é uma das principais bandeiras que a gente traz aqui para a Câmara. Mas também, tu não deve, pelo meu entendimento, a gente não é apenas representante das nossas pautas. Hoje eu não sou vereadora apenas daquilo que eu defendi na minha campanha dos meus propósitos. Eu sou vereadora de toda uma comunidade, de todo o anseio, eu sou representante de toda a população de Cruz Alta, assim como os demais 14 colegas aqui dessa casa. Então a gente tem esse compromisso com o geral, Mas claro, sempre sendo a referência para o serviço público, a referência da cultura popular, que foi a última atividade. Eu venho da cultura popular, Eu atuei bastante, militei por muito tempo no Carnaval, na minha escola de samba, ali na Gaviões da Ferro, na Liga das Escolas de Samba, onde a gente teve essa proximidade com a cultura popular e também as outras vertentes da cultura aí da nossa cidade. Uma cidade, aliás, que é muito rica nesse sentido, E vereadora, o que muda da secretária de Cultura, Laura Jala, para a vereadora do PCdoB, Laura Jala, nesse momento? Muda o título apenas, Muda o cargo. A pessoa é a mesma. A pessoa, a vontade e o compromisso, esse é o mesmo. O Executivo, ele te dá uma amplitude maior
no sentido de poder executar, né? O legislativo, ele te prende nas questões de sugestão. A gente tem toda aquela questão burocrática e legal do visto de origem, enfim, tem uma série de princípios que tu deve respeitar pela divisão dos poderes, né, das esferas. Mas essa é a mudança, porque a pessoa, eu sou a servidora pública, agente administrativo ali da prefeitura, estive secretária naquele período, e de 2017 a 2020, e agora estou começando com essa responsabilidade de ser vereadora, de ser representante, né? A pessoa é a mesma, o compromisso, a vontade de fazer é a mesma, né? O que muda é como fazer as ações, isso é o que muda. E vereadora, a senhora trabalhando junto ao governo do ex-prefeito Wilson Roberto representa uma certa oposição ao atual governo. Como que busca trabalhar essa questão dentro do legislativo? Eu sempre coloco que a divergência no campo das ideias ela é salutar. A nossa cepa é a mesma, minha, do prefeito Wilson, do Luiz Taquara, hoje meu colega vereador, também um dos grandes líderes políticos do meu partido, o Partido Comunista do Brasil, o qual eu tenho muito orgulho a pertencer por mais de 20 anos, eu que venho de um berço trabalhista, né? Meu pai foi um dos fundadores do Partido Democrático Trabalhista em Cruz Alta, no PDT. Eu militei por alguns anos no PDT, mas já estou por questões locais. Eu recebi o convite e o abono do Taquara, que é uma das grandes lideranças do estado do Rio Grande do Sul, do meu partido, o qual eu tenho muito orgulho de trabalhar ao lado dele e de me nortear pelos seus princípios de sempre a gente estar buscando a transformação da sociedade. Mas essa questão de sermos hoje oposição ao projeto que está sendo desenvolvido nesses 50 dias aqui no Executivo, a gente sempre deve ter atenção com a oposição por ser oposição ou não. Não é assim. No meu entender, não é assim que deve ser conduzida as coisas, né? Eu te digo, te afirmo e digo a todo mundo que me questiona justamente isso. Qual será a postura da vereadora Laura, vereadora do PCdoB, aqui nessa casa com relação aos projetos que serão enviados do Executivo? A vereadora Laura é representante da cidade. Não é porque a prefeita Paula não comunga das minhas ideias ideológicas e nem eu as dela, que eu farei oposição simplesmente por ser oposição. Oposição infantil. Não, dessa forma não. A gente faz uma oposição madura e coerente, de acordo com os anseios da sociedade. Nós temos uma bandeira de inclusão, de política pública, que difere, em alguns aspectos, da bandeira do projeto que tá sendo desenvolvido no Executivo. Mas isso não quer dizer que em algum momento nós não tenhamos um único propósito, que é o desenvolvimento econômico e social da cidade de Cruz Alta. E quando essas propostas vierem do Executivo, a vereadora Laura, o mandato do PCdoB, e tenho certeza que dos meus colegas também de oposição, serão sempre para o bem da nossa cidade, para o bem de Cruz Alta. Eu desejo, do fundo do meu coração, um trabalho exitoso a todos ali no Executivo, trabalho exitoso a todos os colegas dessa casa, para que nós possamos atingir, nesse período que a gente está ingressando agora, que a gente vai compor esse mandato 2021 a 2024, que a gente possa realmente cumprir aquilo que a gente se propôs numa campanha eleitoral, tanto nós, quanto o Poder Legislativo, quanto o Poder Executivo, que nós possamos trazer melhorias, sim, para a nossa cidade, porque é aqui que a gente vive, é na cidade que a vida acontece. Então, é medíocre e infantil que façamos uma oposição sem coerência, uma oposição apenas por ser oposição. Nós entendemos que o crescimento ele se dá a partir do diálogo e da conversa. E as ideias divergindo, às vezes, ela se torna construtiva. E cada um tem uma parcela positiva que pode contribuir para que isso aconteça. Então, o nosso intuito é o desenvolvimento da cidade e a transformação da sociedade. Esse é o nosso propósito.
E vereadora, a bancada do PCdoB agora na Câmara Municipal possui 2 vereadores. Além da senhora, nós temos também o vereador Taquara representando as bandeiras do partido. No que isso impacta diretamente o trabalho de vocês aqui em Cruz Alta? Na verdade, a nossa organização, o Partido Comunista do Brasil, ele se organiza por bases, mas isso não interfere porque tenhamos o trabalho desenvolvido em outras áreas também, né? Durante a última legislatura, o vereador Everley desenvolveu um trabalho belíssimo, sempre comprometido com as suas pautas, com as pautas particulares dele, com as pautas que também eram anseios do gueto qual ele representava. Ele era da área da educação, da cultura, da diversidade, enfim. E isso vem dentro do partido. A gente encontra no partido essas bases, né? Então, nós, com as forças redobradas aqui, continuaremos representando essas pautas, aliando as nossas também, assim como no trabalho que ele desenvolveu, ele também contemplava outras pautas, as quais hoje nós representamos, eu e o Taquara. Ele também dava o prosseguimento a isso, e da mesma forma nós faremos, porque isso não está na pessoa, isso não está na Laura, isso não está no Taquara, isso não está no Everley. Essa é a base do nosso partido. E o nosso partido trabalha dessa forma, nessa organização de bases, e a gente sempre representando e buscando. O centralismo democrático, ele faz com que a gente pense dessa forma e principalmente com que as nossas ações sejam embasadas nessa conduta. Ok, vereadora, e o que a comunidade pode esperar da vereadora Laura Jala? Bom, no preâmbulo da nossa conversa, tu me perguntasse se a diferença da secretária Laura e da vereadora Laura, e da servidora Laura. Essas 3 titulações, elas são de uma pessoa só, que sou eu, a Laura. Então, a forma como eu eu trabalharei. Trabalharei sempre me adequando às condições, à forma como as demandas chegam para a gente, né? Mas sempre primando pelo respeito, acima de tudo, com as pessoas, respeito com as ideias, né? Com a diversidade de ideias, que eu creio que essa composição ela seja construtiva para a nossa cidade, e principalmente a responsabilidade e a compreensão do que eu represento. Eu não sou vereadora de mim mesmo, eu sou vereadora da minha cidade, eu sou vereadora da minha vila, eu sou vereadora dos meus colegas, eu sou vereadora dos meus conterrâneos. Então, todos os dias, a gente fazendo essa autoafirmação, a gente vai sempre relembrando, autoafirmando no consciente a responsabilidade que a gente tem. Isso a comunidade de Cruz Alta pode esperar. Esse meu comprometimento com as causas as quais eu represento e a receptividade para as demais ideias também, né? Sempre primando pelo diálogo e pela intenção, pelo desejo da maioria. Ok, vereadora, muito obrigado. E nós conversamos com a vereadora do PCdoB, Laura Jala. Na sequência, depois do intervalo, nós conversamos com o vereador do MDB, Paulo Moraes.